Foi, 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 foi. Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes se conectam, partilham e juntos crescem. Nesta plataforma nós atraímos líderes do sexo feminino, mulheres líderes, por assim dizer, que se destacam nas mais diversas esferas de atuação econômico, político, ambiental, social, para virem juntos partilharem na primeira pessoa a sua trajetória de liderança, deixando ficar os conhecimentos que adquiriram, as habilidades e ferramentas que desenvolveram e as atitudes que forjaram ao longo da sua jornada. É nossa ambição contribuir para o engajamento de uma comunidade de líderes cada vez mais conscientes, responsáveis e empáticos com a sua cota de cocriação para contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, de um melhor mundo, por assim dizer. O nosso modelo de podcast, ele é inspirado no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Para o dia de hoje temos como líder convidada a Cídia Chisungo. Ela que é ativista social e de direitos humanos. Antes é licenciada em Organização e Gestão da Educação. É mestranda em Gestão e Avaliação da Educação. Para além do ativismo, ela é empreendedora. Ela é fundadora, podemos assim dizer, da metodologia ou do programa de liderança LIP e especialista em liderança. Ela vai me corrigir na primeira pessoa. Cida, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e partilhar um pouco das minhas experiências em torno de liderança consigo e também com o público que vai nos acompanhar. Muito obrigado. O que te motivou a evoluir? É verdade que tudo é a nível da educação, ciência da educação, a evoluir de organização e gestão para gestão e avaliação de educação. Ok. Isso no âmbito acadêmico, right? Eu sei que é um pouquinho chato o que eu vou dizer, mas eu tenho uma paixão por educação muito grande que me motivou a fazer minha licenciatura primeiro. E depois eu estava super interessada em dar um outro salto. Daí que eu comecei o mestrado. A única particularidade nesse mestrado é que eu não terminei. E não vou terminar mais. Simplesmente porque eu encontrei uma nova... algo que me motiva mais do que o que me fez começar. Então, eu tenho interesse em começar um outro mestrado. Então, esse eu não vou terminar mais, para a tristeza da minha mãe. Mas para a minha felicidade, eu só faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que eu vejo necessidade e que vai me agregar valor. Então, eu dei o salto porque esse era o único curso que estava disponível naquela altura na Faculdade de Educação. E eu não gosto muito da ideia de ficar parada. Terminei a licenciatura, eu queria um outro grau. E eu tinha certeza que o fato de estar a fazer o mestrado iria me abrir portas. E só o fato de estar inscrita num curso de mestrado, de fato, me abriu portas. E neste momento, eu não preciso necessariamente de um diploma ou alguma coisa neste mestrado em particular. Eu preciso de um outro tipo de conhecimento que está aliado a uma nova fase na minha carreira profissional. Então, a qualquer momento, eu vou ter que começar um outro curso de mestrado. Provavelmente, exatamente na área que eu estou a trabalhar agora, que é Direitos Humanos. Educação vai continuar a sempre ser a minha paixão, mas isso é vida, né? As coisas mudam. Yeah. Muito bem. O que tipo de preparação ou que tipo de competências ou visão, uma formação sólida na área de educação
proporciona como vantagem para ativista de direitos humanos? Essa é uma excelente pergunta, porque eu me recordo quando eu admitia o meu curso de licenciatura em educação, todo mundo me dizia que educação não ia me levar a lugar algum, mas eu sempre tive em mente que educação é aquela chave, como alguém já tinha dito para nós, podermos nos desenvolver como nação. E educação é aquele setor que ninguém experimenta investir e ver os resultados. É sempre subinvestido, vamos assim dizer. Os nossos governos fazem um pouquinho, fazem o básico e acham que já estão a fazer muito. E se nós formos olhar para os países mais desenvolvidos, a tendência e o denominador comum é a qualidade do sistema de educação que eles têm. E o denominador comum dos países subdesenvolvidos é a baixa qualidade dos sistemas de educação. Então, essa sempre foi uma coisa que me intrigou bastante. E os meus primeiros anos como ativista foram mesmo dedicados a desenvolver campanhas na área da educação. Então, ou seja, tu tens uma área passiva, que é educação, vamos assim dizer, mas tu vais aplicar nela várias metodologias, várias estratégias que tu aplicarias na luta e defesa de outro tipo de direitos. Porque a educação também é um direito social. E através da educação as pessoas elas podem desenvolver habilidades, podem aprender a viver a sociedade, todo um conjunto de vantagens que nem precisa aqui mencionar. Então, ativismo e educação para mim sempre fizeram total sentido. Houve um período na minha vida que eu tive que transitar da educação para outros direitos humanos porque houve necessidade. Por mim, eu teria continuado na educação e tudo mais, mas os desafios do nosso país acabaram me obrigando eu a ter que fazer outro tipo de campanhas. Nunca pensei que algum dia eu estaria a fazer campanhas, let's say, para a libertação de um jornalista, para a libertação de jovens presos políticos, para a questão do terrorismo em Cabo Delgado. Essas coisas foram acontecendo. E isso acabou me roubando um pouquinho da educação, mas continua lá a paixão. Muito bem. Na tua biografia, consta que à idade de 17 ingressou para o UEM, para a área de educação, e ainda no primeiro ano, integrou-se numa associação juvenil e desde então iniciou uma carreira, podemos assim dizer, um trajeto na área de associativismo. Então, começou esse associativismo, depois disso foi desembarcar em ativismo. Isso. O que por detrás disso, estando na UEM, à idade de 17 anos, no primeiro ano da sua licenciatura, o que lhe causou revolta? Interessante questão, porque o meu ativismo, ele não surgiu como para outros ativistas, let's say. Há pessoas que têm algum tipo de deficiência, vamos assim dizer, física ou qualquer outro tipo, e eles, como é que eu posso dizer isso em português? Como consequência da condição que a pessoa tem. Então, a pessoa decide fazer mais, não só por ela, mas também pelas outras pessoas. Há pessoas que sofreram violência doméstica, então elas decidem fazer por elas e também pelas outras pessoas, chamar a atenção assim sucessivamente. Comigo não foi igual. Eu não tive algo específico que me afetou diretamente, que me fez eu acordar e dizer, a partir de hoje, eu quero começar a fazer por mim e pelas outras pessoas. O que aconteceu foi muito simples. De fato, eu tinha 17 anos quando eu entrei para a universidade, mas em 2014, eu ainda tinha 18 anos, eu ingressei, fiz parte da Associação de Estudantes da UEM. E naquela altura eu sempre fui uma pessoa dinâmica, gostava muito de participar em eventos, conferências e tudo mais. E numa destas conferências eu conheci lá alguém que na altura trabalhava para a ActionAid e falou-me de uma viagem que iria acontecer para Quênia, que alguns jovens moçambicanos iriam lá ser formados para serem ativistas. E ele
basicamente pedi a minha ajuda para que ao regresso eles pudessem contar comigo para estabilizar o movimento ativista em Moçambique. Mas eu não achei que fosse justo que eu lhes ajudasse no regresso deles e eu não fosse com eles. Eu manifestei o interesse de poder fazer aquela viagem. Para minha sorte, um dos membros que já tinha sido selecionado desistiu de viajar. Aí eu viajei para Quênia. Quando eu cheguei lá, tinha 19 anos, já isso foi em 2015. Eu encontrei jovens mais novos do que eu, alguns da minha idade e outros mais velhos, a discutirem questões relacionadas a direitos humanos, a discutirem questões relacionadas ao continente, ao mundo. E eu estava muito espantada porque eu não estava habituada a fazer parte desse tipo de conversa. Eu achava que o que eu fazia na associação de estudantes, atender estudantes e tudo mais, já era muito e era suficiente. E lá eu descobri que eu não era tão nova como eu pensava que era para começar a me interessar com questões de política, com questões sociais, questões que dizem respeito ao destino do nosso país. E foi naquele momento que me caiu a ficha. Foi uma formação de uma única semana. E eu me recordo que tivemos um evento, assim, numa sexta-feira para fazer encerramento do curso, e eu tive que falar em nome dos jovens moçambicanos que tinham sido selecionados. Meu inglês ainda não era de nada. Mas eu me recordo muito bem do discurso que eu fiz e ele está muito presente na minha vida até hoje. Estavam lá os meus formadores, outros jovens de outro país, e eu disse em inglês, aquele inglês que misturado com português, que eu aprendi muito durante uma semana, algo que eu não tinha aprendido a minha vida toda, e que eu estava a voltar para Moçambique, mas que eu não era a mesma pessoa e eles iriam ouvir falar de mim. Com estas mesmas palavras, sem tirar nem pôr. E todo mundo ficou bastante feliz. Eu voltei para Moçambique com esse compromisso. Eu fiz uma promessa, não só a mim, mas também às outras pessoas, que eu estava a voltar para criar um outro tipo de dinâmica no meu país. Eu queria que os jovens começassem também a se interessar com questões sociais, que lutassem pelos direitos das outras pessoas que não tinham a mesma capacidade que nós temos de poder falar, de poder nos expressar, de podermos ser ouvidos. Então foi aí onde tudo começou. Eu voltei para Moçambique e lutei para estabilizar o movimento ativista em Moçambique. Foi desafiante, mas hoje, quando eu vejo que já estamos na nossa 4ª geração de liderança, e eu fui a primeira líder a estabilizar o movimento, eu vejo que valeu a pena todo o esforço que fiz. E no meio deste processo todo, várias causas, eu fui experimentando um pouquinho de tudo. Mas, no geral, eu notei que injustiças, no contexto geral, elas me incomodam muito. Agora, o que vai acontecer é que eu sou um pouquinho picky. Como é que nós podemos dizer isso? Tipo, seletiva. Exato. Quando eu vou escolher as causas pelas quais eu vou fazer alguma coisa. Todas as questões de justiça me incomodam. Entretanto, há alguns casos em que eu noto que ninguém mais está a fazer alguma coisa. É aí onde eu decido fazer algo. Quando eu noto que já existem pessoas suficientes ali, eu deixo. Não que aquilo não me incomode, mas como ativista é preciso entender que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. E temos que controlar também a nossa saúde mental, temos que controlar a nós, temos que cuidar de nós. Então, quando nós levamos as coisas no extremo, nem sempre é benéfico porque tu acabaste perdendo. E só para dar um exemplo. Eu comecei em 2018 a campanha por Cabo Delgado. Naquela altura, ninguém estava a falar sobre Cabo Delgado. Então, eu achei que fosse o momento perfeito para mim, para começar a campanha. Mas hoje, todo mundo, se não está em Cabo Delgado, já pode falar de Cabo Delgado de forma aberta, sem sentir medo, sem sentir nenhum tipo de desconforto, algo que não era igual em 2018. Então hoje, não que a questão de Cabo Delgado não me interesse mais, mas eu sei que já existem outras pessoas que podem dar seguimento, que podem investir suas energias e suas forças. Então é aí onde eu tomo a decisão de parar uma causa, começar uma outra, e assim sucessivamente. Muito bem. Há uma habilidade que costuma distinguir, por exemplo, empresário de empreendedor. Diz-se que o empreendedor é aquele que sabe quando começar, portanto, toma decisões certas no momento certo, quando começar o negócio, quando sair desse mesmo negócio, não por desistência, mas simplesmente porque para o seu gozo e para aquilo que é o papel que melhor pode emprestar para aquele projeto enquanto um ser. Aquele é o momento
próprio de se dissociar para não perder aquela paixão de criar. Yeah. Olhando para estas metamorfoses ou esta habilidade que a Cília tem de saber quando iniciar, onde iniciar, quando parar e relegar para os outros, transmitindo um legado. Isto é intencional? E dois, como é que a metodologia LEAP incorpora esses valores de transmissão de um legado, de eternizar uma causa, de se criar uma separação, ainda que haja uma pertença quando se cria algo, mas a partir do momento que a pessoa pare, já partiu, já não é da pessoa, é uma causa de uma sociedade, de um mundo, de todos. Interessante questão. Eu diria que nem sempre foi assim. Eu fui me construindo como ativista e eu continuo me construindo até hoje, para ser honesta. Eu experimento coisas, o que funciona, eu continuo, o que não funciona, eu deixo, procuro uma outra coisa, assim sucessivamente. Então, esta foi a conclusão que eu cheguei quando eu entendi que eu tinha habilidades muito específicas e que eu tinha que tirar o melhor proveito delas. Como, por exemplo, começar coisas. Eu sou muito boa em começar coisas. E nem todo mundo é bom em começar coisas. Eu sou bastante criativa, consigo conceber algo que é só ideia, eu consigo fazer ela acontecer. Então, quando eu sinto que já estou numa fase em que as outras pessoas podem fazer o que eu posso fazer, então já não há necessidade de eu estar ali, só porque eu preciso estar ali. E eu sempre meti isso na minha cabeça que se em algum momento eu estiver à procura de algum tipo de protagonismo, então eu já não estou a fazer a coisa certa. Eu tenho que ficar onde eu acredito que existe uma causa maior, que a minha contribuição, ela está acima de tudo, que ela é crucial naquele momento. A partir do momento que ela deixa de ser crucial e passa a ser apenas o meu ego, a minha vontade de fazer aquilo, então para mim eu já não estou a cumprir aquilo que é a minha missão. E em relação à LIP, bom, a LIP ela surge também em 2015, quando eu regresso para Moçambique, de Quênia, e eu decido começar o movimento ativista Moçambique. E a primeira coisa que eu me perguntei é com quem eu posso contar? Porque naquela altura, a maior parte dos jovens com os quais eu estava habituada a lidar, ninguém queria saber de questões sociais. Se eu chamasse alguém para lutar por direito de uma outra pessoa, a pessoa ainda era capaz de me cobrar por aquilo. Então eu pensei que ao invés de reclamar que eu não tinha o perfil de pessoas certas para me ajudar a implementar aquilo que era o movimento ativista, eu decidi formar estas pessoas. Então eu pensei, o que eu preciso mesmo para fazer com que o movimento se estabeleça? Eu preciso de jovens que tenham uma forte capacidade de liderança, que eles entendam que sua influência pode ser utilizada para coisas úteis e que através do ativismo, voluntariado, é uma oportunidade para ainda mais capitalizar tudo e poder aprimorar estas habilidades. Segundo, eu já tenho alguém que entenda estas coisas, tá? Segundo, eu quero alguém que compreenda que todas estas forças que ela tem devem ser usadas para alguma coisa específica e boa para o nosso país. Eu queria que os jovens começassem a debater questões sociais, questões políticas. Daí eu pensei, eu preciso de incorporar intervenção social. Mas eu pensei que não é tudo, não falta só, não basta só ter esta força, não basta só entender as questões sociais ou pelo menos estar intrigado com elas, falta um pouquinho mais. Aí eu pensei, eu quero que as pessoas levem isto também de forma profissional e super séria, porque assim elas vão parar de me cobrar dinheiro, se elas entenderem que fazendo o trabalho voluntário, estando também no ativismo, é uma oportunidade para elas crescerem como profissionais, desenvolverem suas redes de contato, desenvolverem suas habilidades, aperfeiçoarem-se como profissionais e também ficar aberto a diferentes tipos de oportunidades. Então eu pensei, eu tenho que incluir questões de postura profissional. E aqui eu queria que os jovens entendessem que, independente do tipo de trabalho que nós estamos a fazer, nós temos que ser bons profissionais em tudo. Não interessa se o trabalho é remunerado, não é remunerado, existe uma postura a ser seguida e é o que eu precisava. Mas também pensei que não era tudo. Eu precisava de jovens que entendiam tudo isto, mas que entendiam também que as habilidades que eles têm, elas devem ser servidas e usadas para o benefício do nosso país. Então é onde eu pensei no empreendedorismo. E na altura, a vertente de empreendedorismo que eu tinha pensado não era para
no final as pessoas necessariamente fazerem algum dinheiro, mas era sobre criar alguma coisa. Porque eu entendo que todo mundo tem capacidade de fazer alguma coisa, mas eu queria mesmo que os jovens pudessem entender que tem que se explorar para se descobrir. Então, foi aí onde surgiu este programa, que foi uma formação de 2 dias, inicialmente. Eu só queria o primeiro grupo de ativistas. Consegui formar 250 pessoas. Na altura, eu ainda tinha 19 anos. E todas elas, no final da formação, perguntavam-me, ok, agora que eu sou tudo isto, o que eu faço? E eu convidei elas para o movimento ativista. Mas com o tempo, eu fui notando que eu não conseguia mais atrair novos membros. E descobri que a única forma de continuar a atrair novos membros era se eu fizesse outras edições da formação. E com o tempo fui notando que eu sozinha não era suficiente. Eu precisava de mais pessoas. E é onde entra a questão do legado. A questão é, se eu morrer amanhã, o que vai acontecer? Tipo, tudo isso vai acabar. As pessoas não vão dar seguimento. Então eu pensei num outro programa intensivo de 6 meses para formar outras pessoas que se identificassem com a causa, que eu estaria certa que se elas fossem em qualquer lugar, influenciar qualquer pessoa, o resultado seria tão bom quanto se fosse eu. Então eu formei esse grupo de pessoas, que até hoje eu sinto bastante orgulhosa deles. Muito bem. Este grupo, este núcleo que formou, a espécie formadores, Isso. segue um modelo de discipulado, por assim dizer. O que isso significa, só para entender melhor? Se de a forma 200 pessoas e 200 pessoas estão habilitadas a formar outras 200 pessoas. Nós costumamos chamar isso cascata, right? Isso. Então, logo depois do primeiro grupo de formadores, o maior desafio era esse. É que todos nós pudéssemos nos espalhar e que pudéssemos começar a facilitar formações. Mesmo que estas formações elas não fossem diretamente ligadas àquilo que nós fazíamos, ou elas não precisavam necessariamente reportar a mim nas suas áreas de trabalho, eu tinha a certeza que elas vão formar outras pessoas, que elas vão desenhar outros seus próprios programas na área de liderança ou qualquer outra área. Isso continua a acontecer até hoje. Maior parte, nós já não fazemos as formações como fazíamos antes, mas a maior parte das pessoas que foram formadas, elas continuam a ser formadores, mas nas suas próprias áreas. E para mim, sabendo que existem pessoas que estão a formar outras pessoas com o mesmo nível de qualidade, independentemente da área, com os valores que elas aprenderam e que nós todos praticamos, isso já me deixa bastante orgulhosa, porque eu não estou lá, mas eu sei que o trabalho está a acontecer, está a ser muito bem feito. Muito bem. Como uma ponte para entrarmos já para a experiência que teve há bocado no fellowship, gostaria de saber qual é a sua graduação, vamos lá, o estilo de liderança, a escola de liderança e o nível que se encontra na escala de evolução de liderança. Ok. Isso é muito técnico e eu não sei se eu vou conseguir chegar a responder da forma como talvez esteja a esperar. Mas eu fui me estudando assim e fui descobrindo que eu era boa de fazer determinadas coisas. Eu fui notando que quando eu falo com as pessoas, elas me dão ouvido. Fui notando que as pessoas têm facilidade de confiar em mim, essas coisas todas. Até que em 2019, antes mesmo de fazer a formação, o primeiro programa ali para a primeira edição, isso foi entre junho e julho, eu descobri que eu precisava de me aperfeiçoar. Como é que eu vou formar novos líderes se eu mesma ainda estou no processo de me descobrir? Foi aí onde eu comecei a estudar, a procurar livros, a procurar conteúdos. E os livros que mais me marcaram e continuam a me marcar até hoje são de John Maxwell. Então eu bebo muito, sou muito... Acho que o primeiro livro que eu li foram 21 Leis Irrefutáveis de Liderança. Então, desde lá, eu nunca parei de ler livros dele. Até agora, eu diria que minha principal referência quando se trata de liderança é John Maxwell, para ser honesta. O último livro dele que eu li entre 2020 e 2021 foram as 15 Leis de Crescimento. Elas sempre que eu sinto que preciso de dar um novo salto na minha... how do we say that? No meu background sobre liderança, eu vou exclusivamente para John Maxwell. E penso que há um outro...
o livro que eu mencionei não foi o último, foi o penúltimo. O último livro eu ainda não terminei, que são os 5 níveis de liderança. Isso. Então, nesses 5 níveis de liderança, eu me vejo no 4º nível. Então, mas eu não sei se é necessariamente este tipo de categorias que tu estavas à espera, mas é basicamente onde tu fazes, para além de inspirar as outras pessoas, para além de deixar algum legado, tu sabes que as pessoas elas podem conseguir caminhar sem ti e que inspiraste elas o suficiente até o ponto de confiar que elas sozinhas, sem ti, elas são capazes de chegar a algum lugar. E dentro de uma organização, por exemplo, tu já passaste por outros níveis, as pessoas elas já te aceitam, elas já te ouvem, elas conseguem confiar nas tuas decisões, mesmo sem questionar muitas vezes. Existe um conjunto de fatores que acabam fazendo com que, de uma ou de outra forma, tenhas permissão para poder liderar as pessoas, digamos. Então, eu diria na escala de John Maxwell. Não sei na escala de outros escritores qual é a categoria que eles iriam me colocar. Mas eu diria que hoje em dia, a liderança continua a ser uma coisa que me fascina muito. A cada dia eu aprendo uma coisa nova. Mas eu já não sofro com questões básicas, como, por exemplo, conquistar as pessoas com as quais eu trabalho, garantir que elas tenham respeito por mim, pelas minhas ideias também, que elas confiem em mim. Já meio que passei dessa fase. Claro que continuo a me aprimorar com questões de comunicação. Comunicação é a coisa que faz com que nós consigamos os resultados que nós queremos. Então, continuo a trabalhar nisso e continuo a trabalhar nos meus valores e princípios como pessoa, porque de uma ou de outra forma isso acaba influenciando no meu estilo de liderança. Muito bem. Por acaso também sou um grande apreciador de John Maxwell. E quais são os outros, só por curiosidade, os outros autores que tu mais gostas? De liderança? Sim. Jesus Cristo. Super concordo contigo. Ok, fora Jesus Cristo. Ken Blanchard. Ok, eu acho que depois pode me sugerir e eu vou ler alguma coisa. Tá bem. Ok, cool. Então, quero um, quero outro. Quero Ken Blanchard como John Maxwell. Ambos eles sugerem a escola Servant Leadership. E é interessante a história do Ken Blanchard, porque ele dizia que já tinha... Ele é norte-americano? Norte-americano, Okay. já tinha uma carreira longa de ensino de liderança em universidades americanas, e certo dia, numa entrevista, alguém lhe elucidou sobre quem que ele achava que era o líder assim mais notável. Ele usava os princípios científicos. Então alguém, de certo modo, despertou-lhe sobre a liderança de Cristo. Depois ele diz que a partir dessa altura começou a olhar para o texto sagrado de uma outra forma. E lá percebeu-se que afinal Cristo aplicava os mesmos princípios de liderança. Científicos, por assim dizer, de liderança. Falando do fellowship, quais são assim os principais guidelines, os principais takeaways que teve aqui? O fellowship assim, durou 6 semanas. Eu estava na Universidade de Kansas com outros 23 jovens de 19 países da África subsaariana. Então foi uma experiência tanto, sendo que eu estava com outros jovens que fazem um trabalho incrível nos seus países, mas também eu estava numa das, para mim, Universidade de Kansas, em termos de organização, super organizada, o nível de profissionalismo e empenho. Não consigo imaginar o que pode ser melhor do que a Universidade de Kansas. Ok, tá bom, deve existir outras. Então, eu tive a oportunidade de viver e conviver com pessoas extraordinárias. Desde as 7, quando eu acordava, até às 0 quando eu ia dormir, todos os dias. Então eu aprendi muito dos outros africanos, mas também dos norte-americanos. E eu posso mencionar aqui alguns aspectos que ficam assim, a voltar para a minha cabeça a todo momento. Primeiro é o conceito de give back, que é dar de volta. Eu notei que os norte-americanos, em termos de valores, existe lá o individualismo, aquilo que nós já estamos habituados, só pensam neles. E eu sempre tive
preconceitos em relação a isso. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu notei que isso existe, mas as pessoas elas têm uma tendência de também tentar fazer um pouco pelas outras pessoas. E elas fazem isso de forma consciente. E sempre, em todo momento, qualquer coisa que elas falam, entre uma das palavras sempre haverá the reason why, a razão pela qual eu estou a fazer isso é porque eu preciso dar de volta. Se a pessoa conseguiu ter educação, se ela conseguiu ter emprego, se ela consegue todos os dias acordar, ela sente que é obrigação dela fazer alguma coisa pela comunidade. Então o conceito de comunidade é muito forte lá. Também, claro que é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados como africanos. Em termos de viver, nós vivemos em comunidade. Eles não vivem tanto em comunidade, mas quando é alguma ação, é sempre a comunidade. Então vais encontrar lá jovens, pessoas idosas, é algo que eu não estava habituada. Aqui, no nosso contexto, os nossos pais, os nossos avós, quando vão à reforma, a única coisa que querem fazer, se não é ir a machamba, cuidar dos netos, acabou. Lá, os velhos, 70, 80 anos, ainda vais ver eles a fazerem parte de associações a nível da comunidade, a tentarem apoiar pessoas que não têm abrigo, a tentar apoiar pessoas que não têm comida, a tentar apoiar crianças que têm alguma condição, que têm alguma deficiência, alguma coisa. As pessoas estão sempre a fazer algum trabalho social, algum trabalho comunitário. E é muito consciente. Para nós, não. Eu já fazia muito pelas outras pessoas, mas não era ciente que eu estou a fazer isso porque eu estou a dar, de volta. Então, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, não aprendi com os norte-americanos, aprendi com o fellowship, as experiências que eu tive, é que é preciso sempre fazer a coisa certa. Numa das experiências que eu tive, assim, das inúmeras discussões que nós tivemos, estávamos a tentar entender, afinal, o que é que vai errado no nosso continente africano, que pessoas de 24, de 19 países têm os mesmos problemas e o denominador comum é liderança. E chegamos à conclusão que não é que nós não saibamos o que é que deve ser feito, mas é porque é difícil fazer a coisa certa e ninguém quer dar o primeiro passo. Então é fácil para nós julgar as outras pessoas, mas muito difícil para nós fazer a coisa certa. Por isso que vamos sempre falar dos grandes corruptos, mas vamos esquecer a pequena corrupção que nós fazemos, como se tivéssemos a oportunidade de estar naquele lugar, nós não poderíamos também praticar a grande corrupção. Então, o maior desafio que saiu de lá para todos nós é que temos que tentar fazer a coisa certa, porque senão isso não vai funcionar. E no fim, deep down, nós sabemos what is the right thing. Nós sabemos o que é a coisa mais certa a se fazer, mas é difícil. Primeiro, reconhecemos que é difícil fazer a coisa certa. Segundo vamos só tentar. Outro aspecto é to step back, que é dar um passo atrás. Como líderes, muitas vezes, nós queremos estar sempre ali para o nosso grupo, queremos fazer... queremos dar o nosso melhor, queremos proteger as pessoas, queremos fazer com que elas sintam a nossa presença. E muitas vezes não notamos que podemos acabar por sufocar o grupo. Então, dar um passo atrás permite com que as outras pessoas elas possam também se desenvolver suas habilidades, possam brilhar também de alguma forma. Aquele momento que nós achamos que elas vão necessitar-nos, se nós prestarmos bem atenção, ninguém chega necessariamente a necessitar, porque nós como humanos nós sabemos nos adaptar. Mas outra coisa que nós vimos é que é preciso saber o momento certo de step back. Tem que ser numa altura em que de fato o grupo está preparado para poder continuar. E outro bem relacionado ao step back é a nossa capacidade de diferenciar os fatos e a nossa interpretação, porque isso faz toda a diferença. Nós tivemos vários exercícios em que nós tínhamos que analisar diferentes contextos e a maior parte de nós ignorava os fatos e ia para interpretações. A pessoa está a rir, então nós dizíamos, aquele está feliz. Enquanto a única coisa que está ali na imagem é um sorriso, mas um sorriso nem sempre significa feliz. Exactly. Então saber diferenciar o que é um fato, o que eu estou a ver e o que eu estou a interpretar, ele faz toda a diferença. Porque nós podemos tomar decisões muito erradas só com base nas nossas interpretações. Algumas vezes podem estar certas, mas existe possibilidade de também estar erradas. Outro aspecto a mencionar é a questão das múltiplas interpretações. Como
eu sempre me achei muito inteligente. Eu achei que aquilo que eu pensasse, o meu primeiro pensamento estava sempre certo. Mas lá, de acordo com as conversas que íamos tendo, as experiências que íamos vivendo, chegamos à conclusão que aquilo que eu acho que é a realidade pode não necessariamente ser a realidade. E eu só vou saber a verdade se eu questionar. Posso dar um exemplo. Combinamos alguma coisa, 15 horas, e tu não apareceste às 15. Para mim, o meu primeiro pensamento é que estás a desrespeitar-me, não dás atenção para aquilo que eu quero, para aquilo que nós combinamos, coisas do gênero. Mas existe uma razão pela qual o Antônio se atrasou. Se eu não decidir explorar isso, eu posso continuar a acreditar que aqueles meus pensamentos é o que realmente aconteceu, quando na verdade não. E o único jeito para mim de saber a verdade é questionando por que se atrasou. E aí eu vou virar outra versão da história. Isso nos ajuda por quê? Porque se nós formos analisar os principais desafios que nós tivemos como continente, como mundo, as guerras e tudo mais, são exatamente porque nós acreditamos em apenas uma única interpretação. Não queremos ouvir as diferentes formas de pensar. Isso até surgiu no meio de um debate em que uns colegas meus entraram para um transporte público. Tinham 2 pessoas lá, brancas. Quando os meus colegas entraram, eles decidiram colocar máscara. Então, houve um grande debate. Por que eles só colocaram máscaras? Não estava ninguém mais no autocarro. Por que só colocaram as máscaras quando os meus colegas entraram? A interpretação mais fácil é que racismo, né? Mas existem várias outras formas de interpretar. Pode ser que eles só se recordaram quando viram outras pessoas, porque estavam confortáveis sozinhos. Pode ser que talvez quisessem proteger, inclusive, a eles. Então, esta questão de múltiplas interpretações, para mim, fez grande diferença, porque como ativista, como alguém que está sempre a fazer alguma coisa pelas outras pessoas, e as outras pessoas estão a olhar a mim, eu tenho que ter muito cuidado com qualquer coisa que eu digo, qualquer coisa que eu faça. Eu poderia ficar aqui o dia todo a partilhar sobre as minhas experiências, porque foram super reveladoras, e eu gosto muito desta ideia de que coisas como uma simples viagem de 6 semanas podem te fazer entender que a vida não é só aquilo que tu achavas que era. E tudo aquilo que eu tinha como conceitos, a maior parte deles, eu fui obrigada a desafiar todos eles. E o que eu gosto de mim é que eu sou muito aberta para poder aprender a coisas novas. Há tempos que eu sou bastante resistente, mas há momentos que eu digo, ok, eu tenho que me esvaziar um pouquinho para poder aprender das outras pessoas. E foi isso que eu fiz quando eu cheguei lá. Eu esvaziei-me completamente, ouvi muito, aprendi muito, coloquei questões, coisas que eu achava que estavam difíceis de entender. Eu procurei a ajuda das outras pessoas para que me pudessem ajudar a compreender um pouco a nossa realidade. Eu sinto que eu cresci um pouquinho mais depois da experiência que eu tive. Esvaziamento, gostei de tudo que falaste, está tudo relacionado, mas fixei talvez por ser a parte final, esvaziamento. Será o esvaziamento uma forma de empatia e de conexão emocional com outras pessoas? Absolutamente, absolutamente. E eu nem sempre fui uma pessoa que se esvazia. Isso também aprendi lá. Que tu não vais encher um copo cheio. Então, se tu queres poder beber das outras pessoas, aprender das outras pessoas e tudo mais, é preciso deixar espaço para isso. E deixar espaço significa nós aceitarmos que podemos estar errados, nós aceitamos que não somos perfeitos, nós aceitamos que existem outras formas de ver o mundo, que a forma como nós estamos a ver pode não ser a mais certa. É muito difícil desafiar nossas percepções. Então, todo este processo, de fato, ele faz com que sejamos pessoas mais empáticas também. E, sei lá, eu acho que acaba deixando também o nosso espírito um pouco mais leve, porque tu não vens carregado para carregar mais. Tu vais carregar uma carga nova, vais poder ver o que queres adicionar, confrontas aquilo, vês o que pode ficar, o que não pode ficar. E também eu acho que o processo de esvaziamento é muito bom, porque
na nossa vida, tudo que nós fazemos todos os dias é aprender, mas nem tudo é relevante. Então, há coisas que nós temos que deixar para trás, intencionalmente. Muito bem. Desta rica experiência neste programa Fellowship na University of Kansas, que ilações em termos de metodologia, ferramentas, abordagens já tem em vista para atualizar ou reformar ou aperfeiçoar a metodologia Lipe. LIP? Ok, muito interessante. Então, depois das inúmeras edições que eu organizei da formação em LIP, eu viajei assim pelo país. Não consegui ir para todas as províncias, mas consegui, a maior parte delas, a formar pessoas. E nesse processo todo, eu senti a obrigação de ter que formalizar, deixar de ser aquele projeto que eu só faço quando preciso de mais membros para o movimento ativista ou quando sinto que preciso de continuar a formar mais pessoas. Então eu tive que me formalizar e acabei abrindo uma empresa chamada Guilip. Também é super especializada em treinamentos e depois meio que transitei um pouco entre só treinamentos, mas também para desenvolvimento de currículos. E eu fiz isso até 2020. Mas ano passado eu tomei a decisão de fechar a empresa, porque estava a existir um conflito entre a minha carreira profissional e o meu trabalho como alguém que gere uma empresa. E o trabalho que eu estava a fazer profissional naquela altura, para mim era muito importante. Quando eu falo naquela altura, eu estou a falar do ano passado. Eu estava trabalhando no desenvolvimento de um pacote nacional de higiene e gestão menstrual para o governo de Moçambique, em particular o Ministério da Educação, que roubava assim 100% do meu tempo. E como eu já tinha dito, educação para mim é uma paixão. Se alguém vai desenvolver um currículo, tem que ser a coisa com a melhor qualidade possível. Porque os resultados negativos que podem surgir de um mau currículo são tão maiores quanto o problema que estamos a tentar resolver. Então, eu notava que meu coração estava a ser puxado mais para o outro lado e eu não estava a conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu aceitei que talvez aquele fosse o momento de ter que encerrar a empresa e eu fiz isso. Senti que fiz numa altura em que eu já tinha dado tudo de mim, mas também não sinto que é o fim do mundo, porque eu fui me permitindo explorar diferentes experiências desde a altura que eu formei a LIP em 2015 até agora, que eu fiquei a me questionar o que eu quero fazer daqui para os próximos anos. E como eu ainda não tinha uma resposta muito clara, estava nesse processo de crise, eu adoro as crises. Eu disse, ok, eu vou levar um tempo para pensar o que eu quero fazer. Se isto for de fato o que eu quero continuar a fazer, tá ok. Se não for, também tá ok. A única coisa que eu tenho clara como pessoa é que eu sempre quero fazer alguma coisa que vai impactar positivamente a vida das pessoas. Não interessa como e o quê. O importante é estar a fazer alguma coisa. Yeah. Muito bem. Cídia, se houvesse algo que quisesses mudar overnight, let's say, o que seria essa coisa? É um bocado... Em mim ou nas outras pessoas? Em ti. Em mim, ok, good. E há bocado falaste também que adoras crises. Como é que encontras a força na fraqueza? Como é que fazes do sofrimento uma força? Ok. Acho que as minhas experiências, elas me mostraram que depois de uma crise eu vim melhor do que eu estava antes. Então hoje eu já não tenho medo das crises. Claro que quando tu estás na crise, é muito difícil tu conseguires ver alguma coisa. Normalmente nós queremos ter a imagem toda, ela completa. E é isso que às vezes nos atrapalha, que nem conseguimos curtir a crise. Então eu deixei de ser essa pessoa que está muito ansiosa para tentar ver qual será o próximo passo. Claro que eu continuo a fazer até onde eu posso. Mas já não me sinto desconfortável se existir alguma coisa com a qual eu não consigo ver com clareza. Aprendi a confiar no processo. Aprendi a confiar no tempo. Porque eu querendo, eu não querendo, o futuro está ali, está a vir. Ele virá de qualquer das formas. Então o que eu me reservo a fazer é fazer o melhor que eu posso fazer. E como é uma teoria já comprovada, se tu fazes o teu melhor, a possibilidade de teres um bom resultado é muito grande. Se alguma coisa for mal, it's ok. É a vida. Mas
a tua parte tu já fizeste. E se fizeres bem feito, as chances serão sempre maiores. Então, eu acabo ficando bastante relaxada com as crises. Nem sempre foi assim, porque eu precisei de ter as experiências para aprender com minhas experiências. No início era bastante complicado, bastante complexo, por causa destas razões que eu já mencionei. Mas hoje, quando tudo está calmo, eu costumo me questionar, eu preciso de um pouco de adrenalina aqui. Então eu sinto que eu consigo só dar um salto quando eu estou numa situação de crise. E agora eu costumo induzir a própria crise. Eu vou me colocar em situações em que eu vou sair totalmente da minha zona de conforto. Se eu tiver que aprender uma nova língua, se eu tiver que começar algum curso, se eu tiver que fazer alguma coisa que vai fazer com que eu me questione sobre a minha existência ou sobre aquilo que eu estou a fazer, eu vou fazer. Porque eu sei que depois daquilo haverá clareza sobre os próximos passos. E assim sucessivamente. Vamos caminhando. Muito bem. Um sábio certa vez disse-me que as revoluções começam nas universidades. Até que ponto é que isso é verdade? E por que universidades? Podia ser em qualquer outro lugar, Sim. mas é histórico, né? Nós temos na universidade uma massa pensante, as pessoas estão a se formar para pensar de forma crítica e tudo mais. E quando nós colocamos questões, começamos a nos fazer muitas questões, é onde surgem diferentes respostas. E nessas respostas, algumas não são necessariamente o que nós gostaríamos que fosse. E, naturalmente, as pessoas decidem começar a experimentar outras novas formas de poder ver o mundo, de poder trazer soluções para o nosso país. Sendo que na universidade já não é como necessariamente na escola, onde tu tens alguém que vem para ti com algo completo e fixo. Na universidade, para além de um autor, tu vais explorando diferentes formas de conhecimento e tu sabes que tua cabeça também pode ser um novo autor algum dia. Então, esta realidade, ela faz toda a diferença. Algo que não poderia fazer necessariamente numa escola secundária. É um exemplo banal que eu estou a usar, só para dizer que quando já estamos no ensino superior, a nossa possibilidade e capacidade de poder criticar a realidade, ela tende a crescer. E se tu estás num contexto em que, para além de ti, existem várias outras pessoas que também estão a pensar de forma crítica, a possibilidade de surgir aí alguma coisa é sempre maior. Maior parte, se as pessoas estão a se formar hoje, é de se esperar que amanhã serão essas pessoas que vão ocupar determinados cargos, determinadas posições no nosso país, vão começar negócios, vão começar empresas. E mesmo antes de ir para lá, essas pessoas podem começar a questionar se o caminho a se seguir é aquele ou não, e sobretudo para as questões como política e tudo mais, porque sabes que independentemente, não interessa o quão bom tu estejas a fazer nos negócios e tudo mais, se o ambiente do teu país não te permite poder tirar o melhor de ti, serás igual a qualquer outra pessoa que não está a fazer nada. Então, garantir que nós temos um contexto social, político, que dá a possibilidade das pessoas de crescerem, é uma preocupação também daqueles que ainda estão a vir. Então, eu concordo. Muito bem. Então, para terminar, quais são os teus hobbies? Perguntavas-me em off quais eram os meus. Viajar. Meu maior hobby é viajar. Eu adoro viajar porque eu sinto que há um autor que dizia: viajar é como mudar a roupa da alma e faz toda a diferença. Quando tu viajas, tu não consegues ver o resultado daquela viagem durante a viagem. Mas quando tu voltas, depois de algum tempo, se tu já não és mais a mesma pessoa, tu vais perceber que alguma coisa mudou. E para mim, a distância, a mudança de contexto, ela permite com que eu me questione muitas coisas sobre a minha vida. E esse processo de reflexão, ela me faz sentir viva. Muito bem. Cília, muito obrigado por este tempo que partilhou conosco e por ter deixado ficar estas ricas lições de liderança, que nem, costumo dizer, nem num business school, quer dizer, trouxe-nos já a University of Kansas, fizemos uma síntese, uma súmula dos principais aspectos, mas a própria transformação e a experiência que tem, sentimos-nos abençoados e desejamos a ti os maiores sucessos e tudo de bom nesta longa jornada, algo que seja muito longa e muito impactante como tem sido até agora. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Cinde _oficial, YouTube
Antônio Sintra, Baixo LDA e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.